E o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina prepara os últimos ajustes para o pleito de domingo. Nunca vimos problemas, né, em Santa Catarina quando se fala de eleições. Dani Secom vai trazer informações, tudo deve ocorrer dentro da normalidade, pelo menos essa é a expectativa de sempre. Oi, Dani. Isso mesmo, Polito, essa é a expectativa, né, de mais uma eleição tranquila, como foi no primeiro turno, muito bem organizada, tudo preparado, os últimos ajustes, e por isso a gente traz também informações para o eleitor que está aí em casa, que talvez esteja na dúvida de votar ou não sabe o que levar, em quem precisa votar, né? Aqui Santa Catarina é um dos estados ainda onde a votação para governador está em aberto, né? Além da de presidente. E eu estou ao vivo com a Renata, ela que é secretária da Corregedoria Eleitoral aqui de Santa Catarina, e vai poder explicar um pouco para a gente. Renata, o que muda da primeira eleição, do primeiro turno, no caso, né, dessa eleição, para esse segundo turno? Boa tarde. Boa tarde. Basicamente, né, a rapidez, né, porque nós vamos ter só 2 cargos, né, então o eleitor vai ter essa facilidade. Nós tivemos realmente em alguns lugares filas, né, mas para o segundo turno a tendência é que seja tudo muito mais tranquilo, porque o eleitor já sabe onde vota, né, já votou, conhece o fluxo, então deve ser bem mais tranquilo. Uma dúvida que alguns eleitores têm, que mudaram de sessão para votar nesse primeiro turno, né? Eles seguem nessa sessão nova ou muda para a antiga? Como é que funciona? Como regra, o eleitor vota exatamente na mesma sessão em que ele votou no primeiro turno, mesmo local, tudo igual. A única exceção, e a gente pede atenção, que algumas pessoas já pediram antecipadamente, em agosto, voto em trânsito, né? Isso tinha que ser pedido com antecedência. Alguns pediram porque já sabiam que no segundo turno, por exemplo, estariam em outro local. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado, né, para verificar onde votarão. Nos demais, todos votarão no mesmo local. Quem não votou no primeiro turno pode votar agora? Isso, é uma dúvida bem comum, pode votar, mesmo que ainda não tenha regularizado, o voto está habilitado, né, e o eleitor pode votar normalmente. Ainda pode levar aquele lembrete? Quais são os documentos também que o eleitor precisa ter em mãos na hora de ir para a urna? Um documento de identidade com foto, né? Nós temos o e-título, para as pessoas que têm a biometria ali também tem todas as informações. E o lembrete, são só 2 cargos, né? Lembrando que vota-se primeiro para governador e depois para presidente da República. Então é importante, né, a pessoa observar essa ordem. Bacana, Renata. Era isso, são as dúvidas mais frequentes, né? Mas a expectativa é boa para esse domingo. Exatamente, né? A votação mais rápida, né? O fato como eu falei, os eleitores saberem onde votam, como é o fluxo, os nossos mesários também já estão mais habilitados, né, para a votação, então a tendência é que realmente seja um dia bem tranquilo. Obrigada, Renata. E é isso, né? A orientação é procurar uns horários sem fila, né, para evitar, né, os horários de maior fluxo nos locais de eleição, nos locais de urna, e, claro, ir para a urna e votar e exercer esse direito que a gente tem como cidadão, Polito. Obrigado, Dani, pelas informações.